Bom, se você está vendo esse vídeo, significa que você tem algum medo, algum receio de fazer depilação de virilha. E se você está esperando nesse vídeo ver eu fazendo uma depilação de virilha, já pode sair desse vídeo. Porque esse vídeo eu tô fazendo para te dar algumas dicas para você perder esse medo e subir igual foguete na profissão de depiladora. Bom, vamos lá, vamos para o que interessa. Hoje no meu estúdio eu só depilo homens, mas eu já depilei muita virilha. E eu já fui professora também do Instituto Embeleze durante quase 3 anos da minha vida e foi uma experiência maravilhosa. E as dicas que eu vou te dar hoje nesse vídeo são dicas que eu dava para as minhas alunas antes de iniciar as aulas práticas em depilação com modelos, tá bom? Então olha só, eu fiz aqui um desenho de uma virilha, tá? Vou posicionar o celular bem certinho para vocês verem. E aí eu vou mostrar para vocês um truque, uma ideia, uma dica, o que vocês quiserem chamar, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, pelo menos a forma de vocês pensar em depilar uma virilha, tá? Mapeamento. Não adianta você querer começar a depilar uma virilha e não fazer um mapeamento. Ó, eu não sei se vocês estão entendendo o que é esse desenho aqui, mas eu tentei desenhar uma virilha. E eu tô fazendo aqui do mesmo jeito que eu fazia quando eu dava aula para as alunas, tá? Eu desenhava a virilha e mostrava para elas como que era o passo a passo antes de iniciar na aula prática. Então, vamos lá. Mapeamento nada mais é do que você dividir a virilha em partes. E na minha opinião, existe uma forma mais prática, tanto para você e mais confortável para cliente, para você começar a depilar. Então vamos lá. Mapeamento é você fazer um mapa. Você tem um norte. Então não adianta você começar a depilação da Maria depilando aqui no meio e da Mariana você começar a depilar aqui embaixo. Deu para vocês entenderem que aqui é uma virilha, né? Aqui é o clítoris, né? E aí, um mapeamento é você ter um mapa. Como você vai começar? E isso tem que ser padrão. Por quê? Porque tudo que você faz com uma frequência, você se torna especialista, bom no assunto, tá? Então, vamos lá. Quando eu fazia a depilação de virilha feminina, tá? Hoje eu faço só depilação de virilha masculina, que é muito mais complexo, mas eu faço uma depilação de virilha masculina em 17 minutos, acreditem, se quiser, é muito rápido pra mim. Mas depilando uma virilha feminina, como que é? Vocês estão percebendo que eu fiz a virilha, certo? E aqui é o contorno da virilha, tá vendo? Que a virilha ela acaba aqui nesse risquinho e aqui é o contorno da virilha. Então se a cliente usa aquela calcinha fio dental, fica esses pelinhos pra fora, né? Que é o contorno, tá? Pra mim, na minha opinião, só existe 3 tipos de virilha. Virilha completa, virilha cavada e contorno, tá? Mas eu posso falar sobre isso em um outro vídeo. Então, vamos lá. Todas as virilhas que eu fazia, virilha feminina, tá? Eu começava pelo contorno, obviamente. Mesmo se a cliente fala que ela quer fazer virilha completa, não faz sentido você começar a passar a cera aqui na parte de dentro, sendo que é mais dolorido. Você já vai fazer a cliente ficar desconfortável na primeira puxada, não dá certo. Aqui onde eu fiz esse risco é onde que eu começo a passar a cera. Então aqui eu passo a cera aqui. Ó, normalmente o contorno não tem tanto pelo, mas se você puder dividir, divide, meu. Não precisa de pressa. A pressa é inimiga da perfeição, entendeu? Então, assim, vai dividindo, vai fazendo esse mapeamento que vai dar muito certo. Passa a virilha aqui. A virilha não, a cera quente, passa aqui, puxa. Passa a cera quente aqui, puxa. E aí você começa a entrar, tá? Você faz de um lado, faz de outro, faz de um lado, faz de outro. Eu gostava de fazer dessa forma, tá? E aí, mesma coisa, você vai entrando. Então, você passa a cera quente aqui e depois você puxa, passa a cera quente aqui e depois você puxa. E daí, você vai entrando
Vai entrando, vai entrando, vai entrando, tá? Lembrando, o contorno eu faço em primeiro lugar. Mesmo que a cliente queira depilar tudo, eu começava pelo contorno. Não existe você começar pelo clítoris. Inclusive, já vou tirar essa dúvida de vocês, tá? Ai, meu Deus do céu, Gabi, caiu cera no clítoris. Não vai sair o clítoris pra fora. Não vai, tá? Outra coisa também. O interessante é que a cliente fique naquela posição de borboleta, tá? Aquela posição de borboleta. Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Vai ter cliente que não vai conseguir fazer certas posições e tá tudo bem. Mas a forma ideal para você fazer uma depilação de virilha é a cliente fazer a posição, essa posição aqui, ó, assim, tá? E essa aqui sempre tem que ficar aberta um pouquinho. Então, essa abre enquanto você passa aqui. Eu faço tudo de um lado, tá? Eu fico sempre de um lado. Eu não costumo contornar, não. Eu faço sempre de um lado. Então, a cliente, ela precisa abrir as pernas pra você. Ela precisa abrir as pernas pra você. Então, ela vai abrir desse lado. Tem cliente que consegue ficar pouco tempo aqui. Eu sempre converso com a cliente. Olha, começar a sentir dor aqui, você me avisa. Porque aí você descansa um pouquinho as pernas. E aí, volta na posição que é bom pra você. Tem que estar bom pra você e confortável pra sua cliente. Mas a cliente tem aqui, ó. Você não pode ter medo de pedir pra cliente fazer posições pra você, tá? Ah, e a posição do ânus. Vamos parar de pedir pra sua cliente ficar de quatro pra você? Vamos parar com isso? Se você viu isso em algum lugar, gente, eu acho isso ó. Tem clientes que chegam assim, homens, tá? Nossa, mas a depiladora que eu depilava, ela pedia pra mim ficar numa situação tão constrangedora, porque já é complicado você depilar o ânus. E aí você tem que ficar de quatro. Gente, de ladinho assim, ó, você pede pra ele abrir. Eu nunca imaginei estar gravando um vídeo dele, mas eu espero que eu pelo menos ajude. Você pede pra ele ficar assim de ladinho, ó, assim, ó, de ladinho. Você pede pra ele abrir o glúteo. Eu consigo fazer o glúteo dele só de um lado, tá? Ele abrindo bem o popô, passa de um lado a cera, arranca. Passa do outro, arranca, tá? Então, assim, tem posições que é inevitável, tem que fazer, por exemplo, essa de ladinho. Mas é melhor essa de ladinho do que ficar de quatro, na minha opinião. Agora, se sua cliente se sente confortável ficando de quatro, pede pra ela ficar de quatro, que é melhor pra você, que você tem mais visão ainda do ânus dela, tá? Não tenha medo de chegar perto da sua cliente. Você tem que estar de máscara, de touca, você tem que estar amparado, tá? Porque pode acontecer, né, de ter cheiros. Gente, você tá lidando com uma parte íntima, tá? Então isso é normal, isso é natural, tá bom? Eu já vi situações que a aluna, ela fica com medo, né, de tocar a cliente. Ela fica com receio, né, de chegar muito perto. Gente, o nome já fala, depilação íntima. É algo muito íntimo. Então, não adianta você querer depilar a cliente de longe, sabe? Passar o pau de laranjeira assim de longe e puxar de longe. Gente, você tem que chegar perto, você tem que ver pra onde está nascendo os pelos, como que você vai passar a cera, como que você vai puxar. Você tem que olhar antes para fazer o mapeamento. Pede licença, você tem que chegar perto. Se você não quer chegar perto, se você tem medo, se você tem receio, eu aconselho você a procurar outra profissão, tá? Porque você precisa ter contato com a sua cliente para você fazer um trabalho mais bonito, tá? Mas eu entendo também que a questão também, e se eu machucar? Eu entendo também, porque eu já tive esse receio. E a mulher, ela é muito, muito mais delicada do que um homem, tá? Mas não é assim. Você não vai machucar a cliente assim, fazendo uma depilação, sabe assim? Claro, se você não souber a temperatura da cera, nem comece. Porque você precisa saber a temperatura da cera pelo olho, olhômetro.
Você não tem que pôr aqui, você não tem que pôr aqui, não. Você tem que saber a temperatura da cera, olhômetro. Você tem que olhar a cera e falar, tá boa. Mas mesmo assim eu vou falar pra cliente, olha só, ao meu ver a cera tá ótima. Mas se você achar que tá muito quente, é só você me falar que eu esfrio mais, tá bom? A cera, ela tem uma temperatura. Então se você não sabe olhômetro ver se a temperatura ela tá ideal ou não está ideal, já para por aí e volta a estudar mais um pouquinho, tá? Você precisa saber a temperatura da cera, olhômetro, tá? E aí você sabendo a temperatura da cera ideal para sua cliente, né? Só de olhar você vê, não, essa cera tá cremosa, essa cera ela não tá líquida, essa cera ela tá quase pra fria, né? Só de você ver a pele da cliente, porque tem gente que fala assim, ai Gabi, quantas vezes eu tenho que passar cera? Gente, isso aqui não é uma bula, não. A pele não é uma bula. Cada pele é uma pele. Tem cliente que você vai passar cera uma vez e assim, ela vai ficar vermelha. Ela vai sangrar muito, principalmente quando aquelas clientes vêm de lâmina, sabe? O pelo extremamente grosso, 5, 7 pelos em um folículo só. Você não vai passar de novo ali. Você não vai seguir aquela regrinha. Passe no máximo 3 vezes. Ah, eu vou passar mais 2. Eu passei uma, tá valendo então. Para com isso. Vai estudar mais. Você precisa entender sobre pele, tá? Agora tem cliente que você vai passar 3 vezes, você vai perguntar como é que tá a sua pele? Tá ardendo? Como que tá? Tá ótima, tá ótima. Não tá ardendo, tá ótima. E você tá olhando ali, não ficou nem... Não deu reação nenhuma. Você tem que sentir, cada pele é uma pele, tá? Mas o mais importante é a temperatura da cera, tá bom? A temperatura da cera pra mim, assim, é o mais importante, porque como eu falei, você não vai machucar a cliente fazendo uma depilação com um conhecimento em dia. Você pode queimar sim a sua cliente, mas não dá uma queimadura nela de 3º grau, por exemplo. Gabi, eu sei o ponto da cera. Eu sei que a cera ela tem que estar cremosa, igual um brigadeiro. Eu sei que a cera tem que estar cremosa. Só que eu coloquei na pele da cliente, a cliente falou, tá quente, tá quente, tá quente. Tudo bem, você passa assim um pau de laranjeira, né? Pra cera esfriar rapidamente. E da próxima vez você esfria ainda mais. Porque cada cliente ela tem sua sensibilidade. Então não adianta você achar que a cliente tá sendo fresca, tá? Não adianta. Eu poderia falar aqui muitas coisas também. A questão de quando você passa a cera a primeira vez e você vir com a cera de novo e a cera ela tá até com você no potinho individual. Nossa, mas a cliente tá falando que a cera tá mais quente, sendo que eu nem voltei a cera pra termocera, mas você retirou uma camada protetora da pele. Aquela pele ali, ela tá mais sensível, tá? Ela não tá tão protegida como na primeira passada de cera. Então, assim, eu poderia falar muito aqui nesse vídeo, mas eu acho que dicas tem muitas, só que o que você tem que levar em consideração de mais importante é o seu conhecimento tá em dia, porque assim, cada pele é uma pele, é o que eu tô falando aqui, cada pele é uma pele, cada pele é uma pele, tá? Não vem seguir regrinhas da internet, regrinhas do TikTok, regrinhas do YouTube, gente. Pega de cada profissional que você puder pegar, estuda, sabe? Eu tive várias professoras de cursos, assim, e nem todas estavam 100% corretas. Teve algumas professoras que me ensinou a usar talco, e tudo bem. O importante é você estar com o seu conhecimento em dia, tá bom? Então, assim, esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos, que eu tento gravar pra você.